Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre desejo sexual, libido e as suas oscilações no nosso ciclo menstrual, tá? É muito comum uma mulherada me perguntar, doutora, por que no período fértil aumenta a libido, eu tenho mais desejo sexual? O que acontece nessa época que deixa a mulher querendo mais às vezes a relação? É uma questão da natureza, né? A gente já pensa, a natureza, se você está ovulando, está pronta para engravidar, teoricamente o corpo se prepara para isso todos os meses, ela de alguma forma tem que alterar o seu interesse em relação a isso. Então, geralmente tem um empurrãozinho hormonal aí. Mas como que eu explico isso de forma melhor para vocês, tá? A mulher, ela logo quando ela menstrua, ela vem de uma queda hormonal importante. Então, quem não usa anticoncepcional sente bem isso, tá? O anticoncepcional hormonal. Então, cai os hormônios, menstrua. Nos primeiros dias da menstruação já começa a ter uma elevação do estrogênio. Esse estrogênio, que é o hormônio principal da mulher, ele vai aumentar de forma progressiva e ele vai ter um pico um pouquinho antes da nossa ovulação, que é o principal momento do período fértil. Então, essa elevação do estrogênio progressiva, ela pode cursar com um aumento do interesse sexual, com um pico realmente durante o período fértil, tá? Esse aumento da testosterona, essa oscilação é pequena, mas também pode influenciar de forma positiva. Isso já seria uma explicação, tá certo? E a mulher, ela tem uma resposta melhor na lubrificação vaginal, quando tá com estrogênio elevado, ela vai ter um muco vaginal também sugestivo, então muda um pouquinho até o corpo da mulher. Alguns estudos, eles falam até que a mulher se acha mais bonita, que acha a pele mais bonita nessa fase. São questões subjetivas, mas que tem alguns estudos científicos falando sobre isso. Com relação à época da menstruação, eu tenho pacientes que me fazem essa pergunta: por que eu tenho um desejo sexual aumentado na menstruação? Uma época estranha, tem pacientes que falam. Então, principalmente porque você vem de uma queda hormonal, que eu já disse, né? Cai bastante os hormônios, tem uma queda importante, menstrua e de repente começa a produzir de novo. Quando começa esse início de produção de estrogênio, pode aumentar o desejo sexual e algumas pacientes que têm TPM relatam uma diminuição e uma melhora dessa TPM após relação sexual e com orgasmo. Então, por exemplo, tá? Quem tem às vezes cólica é importante, uma TPM, um estresse importante durante esse período, o próprio orgasmo, a relação sexual, a liberação de endorfinas pode relaxar o corpo, o organismo e a paciente tem uma melhora dessa dor, desse desconforto. Então, por isso, algumas pacientes têm um aumento do desejo no período menstrual. Doutor, eu não tenho, não sou normal? Nada a ver, cada mulher é de um jeito. O que eu tô falando aqui são algumas coisas que estão citadas em trabalhos, alguns estudos que falam que isso acontece com muitas mulheres, mas com relação a desejo sexual, libido, não existe regra, tá? Assim como após a ovulação, que depois do período fértil, começa a predominar a progesterona, cair estrogênio, e teoricamente teria, hormonalmente falando, né, se essa palavra existe, uma diminuição do desejo sexual, tem pacientes que têm o desejo sexual mantido e estável durante todo o ciclo. Então, isso não tem regra. Desejo sexual, a libido da mulher, ela é influenciada por diversos fatores e não só o hormônio, o ciclo e tudo mais. Mulheres que, por exemplo, tomam anticoncepcional podem ter sua libido preservada. Então, cada mulher é de um jeito. O que eu queria trazer aqui para vocês é algumas curiosidades em relação à nossa oscilação hormonal e essa alteração da libido que pode acontecer e algumas mulheres observam isso muito bem. Certo, gente? Um abraço, espero ter tirado essas dúvidas. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem saber mais alguma curiosidade, mandem aqui na nossa caixinha de perguntas que eu vou ter prazer em respondê-las. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.